Mas fazer em aula é um pouco inviável, porque qualquer exercício vai meia hora, acabou o tempo. Então, eu tentei focar no que é importante de entender, no que eu vejo de dúvida aí do mercado. E aquela DF quase nunca fecha, né? Se a gente olha a linha outros, ali tudo é onde tem o ajuste. E falar um pouco de demonstração intermediária, que no caso brasileiro é mais o ITR, então aqui é um pouco teórico, o que diferencia uma demonstração intermediária de uma demonstração anual completa, tá? E o que é obrigado a mostrar, o que não é, que ano que tem que mostrar na intermediária, que ano não precisa, tá? Isso é pouco usado no Brasil, se a gente for pensar no amplo de todas as empresas, poucas fazem ITR. Quem mais faz ITR, né, demonstração intermediária, que é CVM. Mas, ao mesmo tempo, se uma empresa quer publicar uma DF em outubro, ela tem que usar essa norma, tá? Então, em teoria, ela não se aplica só quando o regulador pede, mas mesmo quando uma empresa vai levantar um balanço para outra finalidade, tá? Desde que não seja um balanço específico para alguém. Então, acaba tendo que usar, mas o maior foco da aula está na demonstração do fluxo de caixa, tá? Essa seria a nossa aula 4. Então, na norma internacional é IA7, então é uma norma relativamente antiga, e como eu comentei na próxima aula, vai ter um novo projeto para alterar a norma das DFs, e a ideia é, no futuro, essa norma ir para dentro das DFs, não ter uma norma para DRE, balanço, DMPL, nota explicativa, e outra para DFC. A ideia, no futuro, é estar as duas, uma dentro da outra, tá? Ser demonstrações contábeis ou demonstrações financeiras, né? E acabou, mas ainda é para um tempo para frente. Então, eu te vou falar um pouco do histórico, um pouco do que é DFC. Tá, o Eloy mandou uma mensagem aí, se tiver alguém da empresa de vocês no Teams, está errado. Eu não sei nem porque existe link para o Teams, tá? Eu ainda não entendi. Mas seria no Zoom, o Teams é meio limitado para dar aula. Então, falar um pouco do histórico, mostrar que é uma demonstração nova, um conceito que para mim não é exatamente de fluxo de caixa, mas é muito importante na contabilidade, dá muito debate por Code Covenants, por N motivos, que é o que é equivalente de caixa, né? Porque a gente fala, o que é equivalente de caixa? É algo que você aplica, que em teoria é quase igual ser caixa, né? E depois a gente vai falar das atividades e um resuminho do que a gente mostrou. Então, no Brasil, a DFC ela é prevista no CPC 03, o Pacto de CR2 são modificações muito pontuais. A título de curiosidade, até os bancos, né, o COSIF adotou o CPC de DFC, então até os bancos aí que tem uma certa resistência aí do Banco Central a adotar as normas, resistência que está sumindo, né, aos poucos, adotou. Tá? O objeto do CPC é a elaboração da demonstração do fluxo de caixa. Quer dizer, não é ele que obriga. A norma que obriga é a que a gente mostrou na aula passada, é das DFs. Ele fala como faz. A norma não fala quem deve fazer e quem não deve. Ela fala, se você faz, você segue. Legalmente, no Brasil, a DFC surgiu em 2007. Todavia, quem era CVM já era obrigado a fazer, mas a lei das SAs não falava DFC como uma peça obrigatória. A CVM colocava como... Desculpa, fui ler o que o livro escreveu. Colocava como algo a mais, né? A CVM ela tinha o poder de regular no consolidado. Então, é uma coisa nova. Se pensar que tem 15 anos, não é uma coisa tão antiga. Em grande parte, não sei se do tempo de quem que é aí, mas em grande parte veio substituir a DOAR, tá? DFC. Então, a gente tinha a demonstração de origem e aplicação de recurso, tá? Que ela foi tirada em 2007 e substituída pela DFC. A DOAR, para quem conhece aí, ela tinha um problema que ela era difícil de fazer, ela era difícil de entender, para quem vê um banco, analista, e ela também não era muito fácil de auditar, tá? Pelo menos auditar é o que eu escuto de auditor. Por outro lado, se você pega uma pessoa que realmente entende de doar, muitas vezes ela ainda acha melhor
que a DFC. A DOAR, para mim, é uma coisa meio teórica, só na faculdade que eu tive. Inclusive, no mestrado e doutorado, o professor Eliseu gostava bastante da DOAR, voltava com isso. No Brasil, então esse aqui. No Brasil tem um negócio interessante, né? Se você é uma empresa SA, sociedade anônima, ou uma limitada de grande porte, você segue a lei das SAs no que tange contabilidade. Se você não é uma empresa de grande porte limitada, né? Se é, de aspas, de médio, pequeno porte, no que a lei das SAs fala, você segue o Código Civil. O Código Civil não pede DFC. Então, você cria tipo um problema regulatório. O contador que segue o CPC, ele é obrigado, mas, em teoria, a empresa que está sobre o guarda-chuva do Código Civil não obriga. Minha opinião é que a empresa tem que fazer, tá? Porque senão ela não pode afirmar que as DFs delas estão de acordo com as IFRS. Uma empresa PME, que é obrigada também a fazer DFC, ela pode até não fazer, né? Mas daí ela falou, estou seguindo o Código Civil, mas não estou seguindo as IFRS, né? É uma escolha assim. Se você quer afirmar lá no primeiro parágrafo das notas explicativas que você está seguindo a DF, independente de qual seja, você tem que, como se diz, você tem que fazer a DFC, tá? O meu entendimento, mesmo para PME. Para PME é aquele que segue a norma, não aquelas microempresas. Então, o livro escreveu que tem que ser não clicando o link, mas pegando e copiando o link por o Internet Explorer. Tá até não é esse do Eloy, tá lá no e-mail, mas acho que quase todo mundo entrou, viu, pelo quanto que tem de gente aqui. A DFC é algo bem novo em nível mundial, tá? Por isso que falam que ela ainda tem alguns problemas. Tem muita gente que fala, pô, transação não caixa, acaba não afetando, tarará, reclamam de alguns problemas, mas é algo novo. Os Estados Unidos, por exemplo, que é um pioneiro na DFC, é desde 87, com o SFAS 95. Não é tão antigo. Se a gente pensar que a DRE tem muito mais de 100 anos nos Estados Unidos, eu diria que está mais para 200, então a DFC é algo novo. No Reino Unido, que segue as IFRS, no caso a IAS, é de 92, tem 30 anos. Tá? Então, também é algo recente. Tá? A DFC não é algo tão novo em nível mundial, embora a gente olhe 92 e 87 pareçam datas longas, em relação às outras peças contábeis é bem novo. Tá? Eu chutaria aí que tem quase uns 200 anos, balanço e DRE, tá? Principalmente balanço. Depende do que se conceituar um balanço, provavelmente passa disso e muito, tá? Depende do que uma pessoa considera um balanço, tá? O porquê que é importante a DFC? Quais são as justificativas do motivo que a DFC é importante? A DFC ela é a única demonstração que não é por competência, que é por regime de caixa, tá, pessoal? Ela avalia a capacidade e identidade de gerar caixa. Por quê? Como a DRE é por competência, você acaba ficando meio na mão. Você fala, não adianta uma empresa gerar um monte de receita, mas não gerar caixa. Né? Tudo bem que não são conceitos temporalmente iguais, mas uma hora tem que gerar caixa. Tá? Ela ajuda muito quem vai fazer modelo de fluxo de caixa descontado. Tá? Então, ela acaba ajudando e vê comparar também. Né? Você fez o modelo, volta um ano e consegue comparar se realmente o que você projetou bateu com a realidade. Provavelmente não, mas dá para comparar. Outro motivo bom, que até umas pessoas falam que isso... Está cortando a voz, Alberto. Eu vou fazer um negócio aqui. Eu vou tirar o VPN aqui, que às vezes melhora. Se continuar cortando, você avisa, Alberto. Eu pus a internet sem o VPN aqui, fica mais rápido, em geral. Outro ponto importante, que é uma coisa que se fala muito do EBITDA, que é uma bela mentira, né? Que você exclui o efeito de escolhas contábeis. Caixa é caixa, independente da política contábil que a empresa usa, caixa é caixa. Então, você aumenta a comparabilidade. Se duas empresas contabilizam propriedade para investimento, igual a gente mostrou do shopping centers na aula passada,
Quando está pelo regime de caixa, não. Aí eu concordo. O que eu não concordo muito é que tem gente que fala que o EBITDA exclui muito política contábil. Não, o EBITDA deixa todas dentro, tá? Praticamente. Então, ela também tem aquele negócio que a gente fala, uma informação contábil, ela é relevante quando ela consegue te ajudar ou a prever o futuro ou a confirmar o que você pensava no passado, né? Então, é a habilidade preditória e confirmativa. Então, deve ser útil que consegue ver isso. Quer dizer, toda aquela receita está virando caixa ou nunca, tá? Apesar que pela DFC conseguir achar o quanto foi faturado do cliente também é uma arte contábil, tá? Não é tão fácil isso, não. E quando surgiu a DFC, o medo que os contadores tinham na época era que ela ficasse mais importante que a DRE, quer dizer, que a contabilidade basicamente ficasse um regime de caixa, é tudo que o contador não queria. Então, tinha essa preocupação, inclusive, se vocês olharem, a gente é obrigado a pôr fluxo de caixa, não, dividendos por ação ou por cota. Mas é proibido, não é nem que não pode. Você não pode pôr fluxo de caixa por ação. Isso é um erro na contabilidade. Então, por quê? Porque senão você começa a dar muita importância para a DFC. Então, eu coloco o lucro por ação, mas eu não coloco o fluxo de caixa por ação. Tá? E lucro por ação é bem chatinho calcular. Tá? Já não está aqui no curso, mas é bem complicado algumas vezes. Entrando um pouco mais, quando eu falo de fluxo de caixa, o nome é um pouco intuitivo. Eu vou pegar aquela conta caixa equivalente de caixa que está no balanço e vou comprovar como saiu de um saldo em X0 para um saldo em X1. Então, é uma demonstração que, basicamente, ela pega uma linha do balanço e mostra a movimentação. Igual a DMPL mostra a movimentação do PL, igual o resultado mostra do lucros acumulados, aqui a gente está mostrando do caixa e equivalente de caixa. E é demonstração dos fluxos de caixa e não do fluxo de caixa, porque a gente sempre segrega em 3 fluxos. O operacional, que é aquele que você compara com o lucro operacional da empresa, tá? Esse é o mais importante, é o que vê a operação. Quer dizer, a operação está gerando caixa ou não? Tá? Depois a gente tem o de atividade de investimento, que é tudo, entre aspas, aí, porque não é perfeito isso, é tudo que afeta o seu ativo não circulante. Eu estou comprando imobilizado, eu estou vendendo ativo imobilizado. O de financiamento, que tem tudo a ver com o funding, seja capital de terceiros, capital próprio. Então, se eu tenho um fluxo operacional positivo e um negativo em financiamento, não quer dizer nada ruim. Quer dizer, eventualmente, inclusive, que eu estou pegando minha geração de caixa e diminuindo minha alavancagem. Ou eu tenho um fluxo operacional negativo, minha atividade está indo mal, mas meu fluxo de caixa está positivo porque eu estou vendendo uma unidade inteira, uma fábrica. Então, tem que tomar cuidado quando a gente analisa fluxos de caixa diferentes. Cada qual tem que ser analisado com cuidado e relativamente independente. Outro ponto importante, principalmente para quem faz avaliação de empresas, aí, é entender que a DRE segue o regime de competência. Os fatos são contabilizados quando eles ocorrem e não quando os valores são liquidados em dinheiro. Então, a gente pode falar que a DRE é o fluxo econômico e o regime de caixa financeiro. Todavia, em algum momento, eles se equalizam. Eu compro um ativo imobilizado, afeta a minha DFC. Eu deprecio, afeta a DRE, mas a depreciação bate com o caixa. Receita a prazo, eu tenho um valor reconhecido na DRE e, aos poucos, eu vou acabar recebendo caixa daquela venda a prazo. Então, sempre a DRE e a DFC são diferenças, entre aspas, temporárias. Tá? Se pegar um evento só, é temporário. Tá? Por isso que tem uma das frases na academia que é mais famosa na contabilidade, é que, embora eu use o regime de competência, o que importa é o caixa, né? Cash is king. E para acabar aqui, acho que uma das coisas importantes quando analisa DFC é comparar sempre a DFC com a DRE e o balanço patrimonial.
a DFC acaba explicando muita coisa, mas se você não olha as outras peças, você não entende a DFC. Inclusive, a DFC é preparada com base no balanço e na DRE, né? Você não faz débito e crédito na DFC. Você pega o seu balanço, pega a sua DRE e monta a sua DFC. Então, a DFC ela sempre tem que ser olhada juntas, conjuntamente com essas duas peças. Então, eu posso falar, pô, por que que a minha empresa está dando lucro operacional, lá antes da despesa financeira, está gerando EBIT, mas não está gerando fluxo de caixa? Aí você vai ver por quê? Porque a empresa ela está vendendo tudo com prazo mais longo. Então, embora ela esteja vendendo bastante, ela não está gerando caixa. Ou, ao contrário, ela está dando prejuízo, mas está gerando caixa. Por quê? Porque ela não paga fornecedor. Ou por que que o EBITDA de uma empresa é negativo e ela está gerando fluxo de caixa? Uma geradora de energia, por exemplo, que eu acho que é um caso clássico. Porque grande parte da despesa é depreciação, que já transitou na DFC quando você comprou o imobilizado. Então, tem sempre um depara, você consegue comparar o que ocorreu entre as peças. Tá? Sempre que você usa as três, principalmente no capital de giro, você consegue entender melhor o que aconteceu na empresa. Então, sempre olha conjuntamente. Tá? Agora, um dos pontos aí que eu acho bem controversos dentro da contabilidade, que é o que é caixa e equivalente de caixa. Imagino que caixa não seja um problema, né? Porque caixa é um conceito bem, assim, bem tranquilo, mas dá para complicar, tá? A gente aqui até pegou num trabalho que a gente fez um erro de caixa equivalente de caixa. Então, caixa é numerário vivo, tá? Dinheiro vivo, caixinha aí que as empresas têm. E depósito à vista também é caixa. Mas para ser caixa o depósito à vista, ele tem que ter liquidez, tá? Se você tem dinheiro bloqueado, alguma coisa na conta corrente, isso muda de rúbrica contábil, porque quando fala depósito à vista é aquele que você vai no banco e saca, tá? Ou que você passa um Pix, uma TED e vai. Então, tem que tomar cuidado com o valor bloqueado na conta. E equivalente de caixa é um pouco do que o próprio nome diz, são valores que são equivalentes, que na sua essência é a mesma coisa que caixa. Então, por exemplo, eu tinha um dinheiro, eu tenho, acho que a Bradesco não tem mais isso na minha conta, mas antes da minha conta da PJ, se eu tinha, sei lá, mais de R$ 1.000 na conta, até menos, acho que uns R$ 100, ele já fazia uma aplicação automática. Mas se eu sacava aquele valor, ele automaticamente já tirava dessa aplicação. Então, para todos os fins, aquela aplicação era igual caixa. Para mim, não fazia muita diferença estar na aplicação ou não, só para entender o extrato, que dá diferença que fica ruim. Mas no dia a dia não, se eu quisesse sacar o dinheiro, ele sacava da aplicação financeira direto. Então é um equivalente de caixa. Tá? E o que é equivalente de caixa tecnicamente? É investimento de curto prazo, altamente líquido, que é o ponto que eu falei, prontamente conversível, quer dizer, você não precisa ligar para o banco e esperar 30 dias, em um valor conhecido, quer dizer, uma ação, algo que pode perder ou ganhar muito valor, não pode ter. Tá? Aqui, sem querer, eu falei o restante. Tá? Que estejam sujeitos a um risco significativamente de mudança de valor. O que muita gente entende é que a definição devia ser mais simples. Equivalente de caixa é aquilo que equivale à caixa, né? Que você usa no seu dia a dia. Mas, por enquanto, não pode. Tá? Tem que usar exatamente essa norma. Então, tem um ponto. É a intenção de cobrir. Quer dizer, aquele valor que, se você precisar do dinheiro, você vai usar. E prontamente conversíveis é uma das coisas que não deveria ter em norma contábil, que é essa coisa de bater prazo. Então, ele fala que é investimentos que, na sua origem, têm uma liquidez menor do que 3 meses, mas é na origem. Quer dizer, eu compro um título público no mercado de 30 anos, mas quando eu compro, falta só 2 meses. Isso não é equivalente de caixa, tá? Ele tem que ser na origem 3 meses, na origem do instrumento e não da compra. Tá? Isso aqui não tem. Isso aqui pega muito para CDB, tá? Então, um CDB, para ser considerado
equivalente de caixa, ele tem que ter uma remuneração razoável, para você não perder dinheiro, mas ele tem que ser líquido em 3 meses, ou liquidez diária, ou com prazo menor que 3 meses, que não é muito comum, mas tem hoje em dia, tá? Então, tomar cuidado, não é porque é um CDB ou uma aplicação financeira que é ou não é equivalente de caixa. CDB e aplicação financeira tem dos dois jeitos, tá? Tem CDBs que entram no conceito de equivalente de caixa, tem alguns que não entram. Outro dia, por exemplo, um exemplo que eu achei estranho, eu peguei a DF de uma empresa que eu estava analisando pequena, bem problemática, e tinha um CDB que eles escreviam que rendia 110%. Aí eu te questionou, falou, pô, nem empresa de grande porte pega CDB a 110 do CDI com liquidez diária ou liquidez em 3 meses. Aí a empresa explicou, não, é assim, se chegar até o vencimento de 3 anos, rende isso. Se eu sacar antes, rende 100%. Então a empresa é esperta, né? Na hora de publicar é 110, né? Não tem essa condição que a rentabilidade pode diminuir, né? Isso aí afeta a própria marcação a mercado, porque você está marcando o equivalente de caixa como se você fosse ficar até o vencimento quando você faz a curva, né? Então é um ponto que é estranho. Esse é auditado por Big Four, tá? Esse balanço. A empresa é pequena, mas nem tanto. Já foi grande. E outro que dá muita controvérsia é o cheque, a conta garantia, né? O cheque especial aí na conta da pessoa física. Quer dizer, quando uma empresa usa o cheque especial, isso é um equivalente de caixa negativo ou é uma dívida da empresa? O equivalente de caixa negativo pode até ficar no passivo, não é problema, mas a gente considera isso como uma dívida ou um equivalente de caixa? Então, aí parte um pouco para a essência sobre a forma. A pessoa entrou ali, a empresa, no negativo para pagar uma conta de curto prazo, mas que já vai entrar dinheiro logo, ou ela usou o cheque especial como realmente uma linha de crédito, né? Então, essa análise tem horas que é simples, tem horas que é complicado. Pô, você vê a empresa que está sempre no cheque especial. Então, é quase que um funding, não é um capital de giro, é uma linha de empréstimo cara até, né? Pré-aprovado e caro. Então, esses pontos eu vejo bastante discussão. O que é o prontamente conversível para CDB e aplicação financeira e para conta negativa? Mas tem um monte, tá, de discussão do que é ou não equivalente de caixa. Por 2 motivos, por covenants, e o outro motivo é pela DFC. Se é considerado equivalente de caixa, o saldo está na última linha na DFC, está na variação, né? Se não é considerado equivalente de caixa, a movimentação está no investimento. E aí piora a última linha, né? Então, toda empresa tenta aumentar dentro do possível o valor de equivalente de caixa. E como comentei, dá muita discussão, tá? Principalmente quando a empresa não está bem. Então, eu trouxe um exemplo aqui para explicar um pouco isso da Localiza, da locadora de carros. Então, se a gente pegar no ativo dela, ela tem caixa equivalente de caixa e aplicações financeiras que não são equivalentes de caixa. Se eu pego a DFC, eu tenho caixa equivalente de caixa no começo e no final do exercício. Então, no final do exercício, aqui, 1435. No começo, 829. Tem período comparativo e consolidado, mas bate, ó. No consolidado bateu certinho. DFC tem um negócio que para mim é muito. Então, as empresas que já estão tirando, tá? Não tem muito problema tirar, tá? Tem empresa, mas é uma redundância. Você coloca fluxo de caixa gerado no exercício, e depois coloca o quanto mudou o fluxo de caixa. Quer dizer, em 4 linhas, repete 2, tá? É redundância isso, não precisa, tá? É o padrão colocar assim, até é, mas para mim é irrelevante, tá? Não tem problema nenhum tirar. Tá? Tem empresas grandes que estão tirando. Essa é a influência da CVM. Abra a nota de equivalente de caixa. Então, esse valor de 2.175 está no balanço, está na DFC lá na penúltima linha e está na nota explicativa. Então, na nota explicativa, ela fala, esse 2.175 é composto por caixa e bancos, CDBs e cota em fundo de investimento.
Ele explica que o CDB tem uma remuneração de 100%, que é o que é razoável por um equivalente de caixa de empresa, tá? Pessoa física tem o título público, que rende quase isso. Possui liquidez imediata e tem finalidade de atender compromisso de curto prazo. Então, a empresa meio que pega um pouco da definição e joga aqui. Por outro lado, se a gente for ver as aplicações financeiras, ó, o 267 com 267, 1275 com 275. Tem CDB e tem cota de fundo de investimento em renda fixa. Então, a gente consegue ver que são os mesmos instrumentos, só que esses CDBs, em teoria, eles deveriam render um pouco mais, tá? Mas é interessante que eles colocam a mesma taxa, tá? Então, o que eu acho, minha opinião? Eles calculam a remuneração média de todos os CDBs e põem a mesma taxa nas duas notas, tá? Eu não acho que isso está certo. Ou é uma grande coincidência, né? Mas eu meio que não acredito em coincidência, porque está batendo tanto no período atual quanto no anterior a rentabilidade. O certo era colocar a rentabilidade só desses CDBs e a rentabilidade só desses CDBs, para a empresa mostrar. Ó, quando eu pego um CDB sem liquidez, ele rende mais, né? Porque se rendesse igual, você deveria só pegar CDB com liquidez, né? Então, o certo seria segregar, tá? Entrando, então essa seria a parte de equivalente de caixa, deu um monte de discussão. Título público é equivalente de caixa ou não? Aí alguém fala, pô, mas tem liquidez diária. T-bond americano é ou não é? Para uma empresa americana é, para uma brasileira é discutível. Então, equivalente de caixa dá bastante discussão. Até alguém tinha colocado na última aula alguma coisa de equivalente de caixa, uma pergunta, mas eu não lembro exatamente. Depois eu coloquei, então, pensando um pouco como comparar balanço com DFC. Depois vou mostrar a DRE com DFC também. Então, eu tenho circulante, tá? Eu esqueci de alterar, não é corrente, é circulante. Ativo não circulante. Passivo circulante. Passivo não circulante. Eu já respondo, Livre. PL. A classificação segregada não pode estar ligada a uma política de resgate da empresa? Tá? Tá um pouco, tá? Mas eu acho que não o suficiente para você classificar um CDB de cada lado, porque eu acho um pouco se eu falar, se eu for resgatar, eu resgato esse CDB, não esse. Aí você vai falar que você resgata os com menor rentabilidade, não com maior rentabilidade. Então, eu acho que isso pode segregar alguma coisa, mas não ser equivalente de caixa ou não, tá? Ou você tinha que pegar, não sei, assim, para mim não faz, não, acho que não é esse o caminho ali, não. Acho que foi uma simplificação da empresa. Então, voltando aqui, quando a gente compara balanço com DFC, uma regra geral, tá? Tem exceções, pessoal. Quando a gente fala de classificação, tudo que tem a ver com ativo e passivo circulante, com capital de giro, é operacional. Porque o capital de giro, por definição, é operacional. Tudo que tem a ver com então, pagamento de cliente, salário, fornecedor, tudo normal. Quando a gente fala de atividade de investimento, a gente está falando mais dos ativos não circulantes, que seria uma aplicação de longo prazo, que é aquele CDB, imobilizado, investimento societário, eu compro e vendo empresas, tá? É uma coisa que tem muito erro na DFC, que não é fácil de encontrar, mas tem muito erro, isso é difícil de achar na prática, é quando compra empresa no consolidado, tá? Toda vez que você vai fazer a DFC, quando você compra uma empresa, não bate no consolidado, tá? Por causa do caixa que vem da empresa que você comprou, né? Todo mundo esquece que veio um pouco de caixa da empresa. E tudo que tem a ver com financiamento, atividade de financiamento, tem a ver com as dívidas, né, no caso, e com o PL. Então, tem tanto o empréstimo obtido quanto o empréstimo liquidado. Tanto aumento de capital como redução. Tá? Então, sempre tem os dois lados, e para eu não esquecer de falar, não pode jogar saldo líquido na DFC, tá?
É o quanto pagou de empréstimo, o quanto tomou de empréstimo. O quanto aumentou o capital, o quanto reduziu. Não pode fazer líquido. E aí um ponto que eu vou explicar mais para frente, que é controverso, é pagamento de dividendos e de juros de dívida vai ser classificação do financiamento logo mais, mas por enquanto o pagamento de juros e dividendos pode ficar no operacional. Por enquanto, pode escolher. Outro ponto importante, não confundir despesa financeira com pagamento de juros. Embora a despesa financeira que a gente vê na DRE pode bater igualzinho com o pagamento dos juros, não são conceitos iguais. Então, quando a gente faz a DFC operacional, a gente vai ver. Você tira a despesa financeira e, eventualmente, coloca o pagamento de juros. Mas são conceitos diferentes. Mesmo se o valor for igual, é proibido não tirar a despesa financeira e não voltar com a liquidação dos juros, com o pagamento de amortização de juros. Então, mesmo se o saldo é igual, não pode apresentar líquido. Se pegar balanço, tem um monte de gente que faz líquido. Isso não é permitido. Isso é uma simplificação. Embora o resultado dê o mesmo, não é permitido. Tá? Então, até voltando, sempre eu tenho que separar o que é pagamento de principal e juros. Para um financiamento simples, é fácil. Agora eu tenho uma dívida perpétua, começa a ter situações que é um pouco confuso o que é juros do que é principal. Tá? Nem sempre é tão simples essa diferenciação. Mas, por enquanto, eu queria mostrar no nível mais macro. Tá? Então, eu tenho operacional, investimento e financiamento. Isso é uma regra geral, tem bastante exceção. Eu posso ter um fornecedor no não circulante, eu posso ter uma aplicação financeira no circulante, então é bem questionável. Tá? É uma regra geral. Eu peguei uma DFC aqui do PagSeguros, do Grupo UOL, acho que todo mundo conhece aí o que é PagSeguros, ou se não conhece, é capaz de já ter usado, sem saber, mas é o que você faz ali, o meio de pagamento, é uma instituição, era uma instituição de pagamento regulada pelo Banco Central, salvo engano, virou banco agora, então pode ter carteira de crédito. Então, eu coloco aqui o fluxo de caixa operacional, é o primeiro bloquinho. Então, ele coloca o LAIR, depois ele vai tirando o que não é caixa, depois ele vai colocando o efeito do capital de giro, a gente vai falar de cada parte. E chega num fluxo de caixa operacional negativo, de 162 milhões. Depois vem o fluxo de investimento, então vem tudo que eles compraram. Então, por exemplo, esse 496, se eles fizerem perfeita coisa, deveria ser só compra, não deveria ter venda aqui. Eu olhando o padrão que eles têm, eu tenho quase certeza que o saldo é líquido aqui, tá? Eu não comparei, mas o que eles estão falando é que eles não venderam nada, só compraram ativo de longo prazo, tá? Então seria mais isso, tá? Normal. Depois a gente vai falar de aquisição de empresas, como funciona, tem umas pegadinhas. A gente vai falar, pô, vendeu imobilizado, uma parte está aqui dentro, como é que eu faço para não duplicar o efeito? A gente vai mostrar. Depois, eu tenho o fluxo, então aqui deu positivo, né? Tá? Porque vendeu um monte de cota, tá? Basicamente deu positivo porque realizou cota de fundo de investimento. E por último, atividade de financiamento. Então, tomou empréstimo de 1 bilhão e pagou 400 mil de empréstimo, então, de dividendos, desculpa, dividendos. Tá? E aqui é aquele quadrinho que mostra ó, quanto que é o resultado dos 3 fluxos de caixa, 491 positivo. E vai lá e concilia com o caixa no início e no final, tá? E bate o mesmo valor novamente. Essa última linha é irrelevante, tá? Nem precisaria ter, não existe nenhuma obrigação de ter essa última linha. Então, sempre analisa de modo segregado.
E tudo que está em vermelho, o ideal é você pegar a DRE e o balanço para dar uma comparada e entender o racional. Tá? Por exemplo, aqui, o que é esse ajuste de 2 bilhões e 700? Relações interfinanceiras. Então, são saldos que eles estavam devendo e pagaram naquele período. Tá? Então, a gente vê que é tudo relacionado a ativo e passivo circulante. Sim, Juliana, eu vi a sua pergunta aqui sobre venda de imobilizado. Vai ter até um exemplo, tá, Juliana? Aí fica mais fácil de mostrar, mas vai ter um exemplo, tá, Juliana? Exatamente disso que você falou, venda de imobilizado. Uma outra coisa que eu acho que é importante, principalmente quem é auditor, sempre conferir, é que precisa ter o quanto de imposto foi pago, tá? Parece fácil, mas tem muita empresa que você não acha. Você acha o imposto corrente na DRE, mas não quer dizer que ele já foi pago integralmente. Você acha a apuração do imposto de renda, mas o quanto foi pago nem sempre é fácil, tá? Nem sempre é fácil. E, eventualmente, pessoal, não sei quem está acostumado a ver, já falo, Paulo, esse é justamente uma das críticas à DFC. Eu já volto para esse ponto, acho que é importante. Antes de voltar na pergunta do Paulo, a gente tem sempre esses 3 fluxos: operacional, investimento e financiamento. Eventualmente, tem mais de uma linha aqui, que não faz parte das operações, nem de investimento, nem de financiamento. Tem mais uma linha. Alguém suspeita o que é alguma coisa que pode afetar o caixa equivalente de caixa, mas não é nenhuma dessas 3 atividades? Alguém já viu? Vamos dar uma dica. Alguém, por exemplo, se eu tenho $100 na minha conta... É isso aí, Alexandre. Parabéns, Almeida. Perfeito. Porque, eventualmente, o meu caixa ele pode se alterar sem que a empresa tenha feito nenhuma operação. Tá? Então, se meu caixa aumenta e eu não fiz nenhuma operação, eu não tenho como pôr esse valor no operacional, no investimento, nem no financiamento, porque eu não fiz nada. Quando? Quando eu tenho dinheiro em moeda estrangeira. Então, se parte do meu caixa equivalente está em moeda estrangeira, e aí vamos fazer uma conta simples. No dia 1, eu tinha $100 que valia R$ 100 no começo do ano. No final do ano, eu tenho $100 que valem R$ 120. Então, o dólar valorizou 20%. Aumentou o meu equivalente de caixa em R$ 20. Mas isso não é operacional, não é investimento e não é financiamento. É uma linha à parte. Tá? Essa linha é bem relevante quando a gente está falando de consolidado. Por exemplo, sei lá, Gerdau, ela tem empresa no mundo inteiro. Então, ela tem dinheiro guardado em dólar, tem em euro, tem sei lá em que moeda mais. Tá? Então, essa linha é relevante. Aí, quando eu fiz esse exemplo, eu esqueci dela, senão eu tinha pego alguma empresa que tem. Mas empresa que tem um monte, tá? Não é dificuldade de achar. E aí veio uma pergunta que eu achei interessante, é bem parecida em termos com a da Juliana, que é aquisição que não é caixa completamente. Então, o Cirilo falou, o fato de uma aquisição de bens não ser à vista, a rigor deveria ajustar a linha de aquisição e fornecedor, ou seja, haveria ajuste no operacional e de investimento? Não. Quando você compra a prazo, conforme você paga, afeta aqui, tá? Então, conforme você vai... Em termos, acho que está certo, Paulo, pensando melhor. Conforme você vai pagando, você vai liquidando aqui. Ao mesmo tempo, conforme você paga, o seu passivo reduz. Então, tem ajuste aqui também. Tá? Então, acho que é isso, Paulo. Você entendeu essa pergunta, Cirilo? Acho que é isso. Quando você compra a prazo, conforme paga, afeta aqui, e aos poucos você vai revertendo o saldo aqui. Tá? Então, eu comprei o imobilizado por R$ 100, vou pagar em 2 parcelas. Na primeira DFC eu não paguei nada. Então, vai ter feito 0 aqui e vai ter uma conta positiva de mais 100 aqui, porque o seu fornecedor partiu do 0 e agora é 100. Você pagou uma parcela.
menos 50 aqui, e aqui você vai colocar menos 50, e assim por diante, tá? Então, afeta duas linhas. Um problema maior que eu vejo é leasing, tá? Porque leasing vai afetar aqui e aqui. E recentemente a norma pediu uma divulgação que é operações, aquisições não caixa, tá? É obrigatório a empresa falar tudo que ela adquiriu e não pagou caixa e nem vai pagar, tá? Então, esse negócio de aquisição não caixa é uma das maiores críticas. Tá, então, eu acho que você está certo na sua pergunta, Cirilo, se eu entendi ela melhor agora. Não, é isso mesmo, Gustavo. É porque, se você for vamos pensar em fluxo de caixa, não faz sentido. Eu tenho uma aquisição, eu não estou adquirindo, não está tendo desembolso desse caixa naquele momento. Só que eu estou demonstrando essa aquisição como se assim tivesse. Essa diferença acaba ficando na linha da variação do passivo de fornecedores, normalmente. Eu acho que acaba ficando mesmo. A rigor, o certo seria você demonstrar na linha de investimento só efetivamente o que você desembolsou naquele momento para adquirir aquele bem. Na Porque linha nós de estamos falando de fluxo de investimento, caixa. sim. Na linha de investimento, sim, mas você sempre tem o ajuste negativo do passivo também, né? Isso, mas não tem, por prática, o pessoal realmente tem feito dessa forma. Isso Porque aí. eventualmente não fecha. É para você mostrar por que cresceu um passivo não caixa, né? Ali, mas é um pouco Isso. estranho. E se é arrendamento é mais estranho, porque aí afeta a linha de financiamento, né? Exatamente. Também. Mas tem uma discussão sobre isso e tem que divulgar o que é aquisição não caixa também. Não só aquisição, né? Por exemplo, a questão de compensação de tributos também, não caixa. Também, que é não caixa também, exatamente. E o Almeida perguntou, isso tem a ver, isso é só quando é, exatamente, Almeida, é o meu ponto, quando é contas a pagar que é fornecedor. Se é um arrendamento, aí fica um pouco, não dá esse problema que o Cirilo falou, porque vai aparecer zero aqui, só que aparece outro problema, e aparece no financiamento. Tá? Então, o Almeida perguntou, isso é só quando é contas a receber, porque o fornecedor faz parte do capital de giro. Sim. Quando você financia um bem, não tem esse ajuste. Ou estou errado? Está certo, mas é diferente. Vamos pensar que a gente adquiriu um bem com base num leasing. Nunca um ativo que eu adquiri por leasing, a minha saída de caixa aparece aqui, ela só aparece aqui. Então, é pior ainda, se eu só adquirir imobilizado por leasing, tipo, eu sou uma empresa de aviação, eu não vou ter nada nessas linhas e vou ter todo o pagamento aqui, porque tudo vai aparecer como pagamento da minha dívida. Então, essa é uma transação não caixa na versão da DFC. Tudo que eu arrecado, tudo que eu compro via leasing, nunca vai afetar essa atividade aqui. Eu acho que é isso que você quis dizer, né, Almeida? Né? Seu comentário, né, Almeida? Acho que você quis dizer. Exatamente. Isso é uma das coisas que dificulta muito, tá? Você pega o analista, ele vai projetar CAPEX, nunca vai aparecer o que compra por leasing. Só se for um analista que entende um pouco de contabilidade e aí reclassifica as coisas, tá? Dando um pouco de continuidade. Uma coisa importante, vou falar de fluxo de caixa, tá? Para quem não está acostumado, só pega o jeito fazendo, tá? A teoria é uma coisa, o fazer, quem já fez na prática sabe que é bem mais difícil. E para fazer fora de um exercício e na prática, tem que ter um mapa de você fazer a DFC de forma um pouco mais automática, senão dá muito trabalho. Então, o fluxo de caixa, agora eu vou falar dos três fluxos. O fluxo de caixa operacional, ele tem a ver com operação, né? Então, tudo que tem a ver com atividade core. Recebimento por serviço prestado, pagamento de fornecedor, pagamento de tributo, de salário. Tá? Um ponto importante, até só voltando ao ponto do Cirilo, que eu acho importante, uma crítica que dando aula eu escuto muito de quem é analista,
é que todo mundo coloca no fornecedor, tanto o fornecedor de estoque, como de serviço, como de imobilizado. Só que o fornecedor de imobilizado, quando você vai calcular o capital de giro, a rigor ele nem é capital de giro, porque ele tem a ver com o imobilizado. Então, muita gente critica quem não é contador, o porquê que a empresa não segrega o que é fornecedor de CAPEX, o que é fornecedor de OPEX ou de estoque, tá? Nenhuma empresa separa, praticamente. Eu lembro na época que eu peguei Petrobras, Vale, tá tudo junto. E eles sempre criticam, tá? E tem empresa que faz pior, tem empresa que compra outra empresa e coloca contas a pagar de uma aquisição dentro do fornecedores. Aí eu sei por quê, tá? Acho que todo mundo deve imaginar que é para não aparecer na dívida, né, o valor de comprar outra empresa. Então, só o comentário do fornecedor que acho que tem a ver com o que o Cirilo falou, que você acaba ainda confundindo o conceito de estoque imobilizado. O fluxo de caixa operacional, então, voltando, pessoal, a gente pode mostrar de dois jeitos. A gente pode mostrar o direto e o indireto. O direto, o que, que é? Quanto eu recebi de cliente? Quanto eu paguei para fornecedor? Quanto eu paguei de salário? Quanto eu paguei de tributos? Eu vou pondo cada saída e entrada de caixa. E o indireto? O indireto, você parte do lucro da empresa e concilia esse lucro para virar caixa. Então, você fala, pô, o lucro tem depreciação, não é caixa, eu tiro. O lucro tem uma receita de R$100, mas desses R$100 eu só recebi 80, então eu faço uma redutora de 20. Então, o fluxo de caixa indireto, ele tenta conciliar o seu lucro por competência com a sua entrada de caixa por regime financeiro. Hoje, para quem analisa DF, o indireto é muito melhor, tá? Ele é muito mais informativo, porque ver números soltos você não analisa quase nada, tá, pessoal? E o método indireto, dá para refazer, desculpa, o método direto dá para refazer com as DFs, tá? Você pega uma DF, você consegue chegar nos valores que deveriam ter no método direto. Então, existe uma tendência a fazer mais indireto. E um outro ponto, tá? Eu vou mostrar um pouco dos dois. Um outro ponto importante é que quem faz direto é obrigado a divulgar o indireto. Então, se você fizer o direto, no final do dia você tem que fazer os dois. Porque se você faz direto, você tem que divulgar indireto, né? Então, você acaba mostrando os dois. Eu só conheço quem faz direto, quem é regulado pela SUSEP, tá? Eu sei que a ANEEL pede para fim interno, mas de DF é só da SUSEP que eu vejo, tá? É muito difícil ver fluxo de caixa direto fora do meio, vamos por assim, acadêmico, tá? Não sei se alguém de vocês já viu, se empresa que tem, mas é bem raro, tá? Pelo menos pode dizer como alguém que vê bastante balanço, eu não encontro quase nenhum. A ANS também exige, é verdade. Tá? Eu não sei por quê, né? Sei que para eles é importante, né? Uma informação regulatória, mas para quem usa é um pouco confuso. Essa última linha acho que eu comentei várias vezes. Ela é justamente o indireto, é o que você concilia a geração de lucro com a geração de caixa. É um deparo, é o porquê que a empresa gera um lucro diferente de um fluxo de caixa operacional, tá? É o que a gente chama aí dos accruals, tá? Da contabilidade. Então, eu trouxe um balanço indireto, tá? De uma empresa. O pior é que eu nunca descobri que empresa que é. Um dia eu vi na apresentação de um colega meu, aí eu peguei lá com ele, mas nunca perguntei. Eu sei que é de uma seguradora, tá? Pelos próprios nomes, dá para ver que é seguradora. Então, para quem está lendo que a figura não é muito boa, recebimento de prêmio de seguro, recuperação de sinistro, repasse, pagamento de despesa e obrigação. Quer dizer, ela vem falando a natureza, né, os fluxos de caixa de saída e entrada. Então, esse é um exemplo de fluxo de caixa operacional pelo método direto. Muito raro, tá? Então, esse seria um dos exemplos. Entrando agora no indireto, o indireto ele tem sempre um roteirinho de como faz, tá, pessoal? É um negócio que tem uma regra bem
de padaria, assim, para fazer, que dá certo na maioria das vezes, mas se não conhecer a DRE, não fecha, tá? Esse método dá certo, tem que conhecer bem a DRE. Então, a regra é, eu sempre parto do lucro líquido, objetivando chegar no fluxo de caixa operacional. Para isso, eu tenho sempre 2 blocos de ajuste. O primeiro bloco é o que eu chego no lucro líquido ajustado. Nesse bloco, eu tiro 2 coisas. Eu tiro tudo que afeta o resultado e é não caixa. Então, é meio que sempre a mesma coisa, tá, pessoal? Você tira a equivalência patrimonial, você tira a depreciação e amortização, você tira a provisão, não, provisão, você tira a receita e despesa financeira. Eventualmente tem mais alguma conta, mas basicamente tira essas, todas que não são caixa, tá? Depois você tira o resultado das atividades de investimento e financiamento. Tem um pouco a ver, tem tudo a ver com a pergunta da Juliana para mim. O que acontece? Se eu vendo o imobilizado e tenho um lucro, o ganho, né, contábil, o ganho de capital do imobilizado, da alienação de imobilizado, está no lucro líquido. Então, se eu não tirar esse ganho do lucro líquido, eu falar isso tem a ver com a atividade de investimento, eu não poderia colocar esse lucro como entrada de caixa na atividade de investimento. Senão, ele vai estar em 2 atividades, eu vou estar dobrando. Então, quando eu tenho no meu resultado alguma coisa que tem a ver com vender ou comprar ativo não circulante, ou com eu liquidar uma dívida antecipadamente, aí o banco me dá um desconto, alguma coisa que é de outra atividade, eu tiro aqui e volto na atividade de investimento ou de financiamento. E o exemplo mais claro, agora eu vou ler a pergunta da Juliana, ela fala, a venda do imobilizado ficaria em 2 grupos? Não. O que afeta o lucro, você tira da atividade operacional e reclassifica para de investimento, tá, Juliana? Aí vai ter um exemplo com número. Então, dentro desse segundo grupo, o mais famoso é ganho na venda de imobilizado, tá, pessoal? Que, basicamente, eu tiro da atividade operacional e coloco na de investimento. Por quê? Na de investimento, eu tenho que colocar o valor que eu recebi da venda do imobilizado. O valor da venda do imobilizado que eu recebi em caixa tem o ganho ali dentro, né? Eu não poderia segregar em 2 contas, tá, Juliana? Eu não sei se foi isso que você quis dizer, tá, Juliana? Com a pergunta. Então, eu chego no lucro ajustado. Tá? A nova norma que eu mostrei de fluxo de caixa, justamente ela tenta falar, vamos começar de uma linha mais para cima da DRE, para a gente tirar muito desses ajustes. Tá? Então, um dos objetivos da nova norma é você já começar com uma linha superior da DRE para diminuir esse bloquinho. Tá? Aí eu chego no lucro líquido ajustado. E aí aqui eu faço uma coisa que chama, para quem precisa de valuation, que é variação do capital de giro. Por quê? Por que é isso? Vamos pensar no exemplo mais fácil possível. Eu tenho uma venda de... Eu vou pôr com o número para ninguém se perder. Então, na minha DRE, eu tenho uma receita de 10. Vamos supor que é a única coisa que tem na DRE. E no meu balanço patrimonial, eu tenho contas a receber de 10. Se meu contas a receber é 10 e eu tive uma receita de 10, naturalmente o meu caixa é 0. Vamos supor que só tem essa operação. Por quê? Porque eu vendi R$10 e não recebi nada. Vou pôr até aqui que a venda foi a prazo. Então, olha o que acontece, pessoal. Quando eu for fazer a minha DFC, eu começo do lucro. Então, meu lucro foi R$10. Mas eu sei que a minha última linha da DFC, que é a variação do caixa, tem que ser 0, porque meu caixa era 0 e continua 0. Está pensando que é o primeiro ano da empresa. Então, o porquê que eu tive um lucro de 10
e uma variação de caixa de zero. Qual que é a explicação disso? A explicação é que, embora pelo regime econômico eu tenha direito de receber R$10, eu não recebi nada dos R$10. Então, tecnicamente, é uma variação do contas a receber de R$10. Então, o que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que eu tenho uma receita de R$10, eu não recebi nada. Por quê? Porque toda a receita de R$10 está dentro do contas a receber. Então, sempre a variação de ativo circulante eu coloco com o sinal negativo, tá, pessoal? Então, sempre variação de ativo circulante entra com o sinal negativo. Agora, vamos fazer o próximo ano. No segundo ano, eu tenho receita de zero, tá? Eu tenho meu contas a receber zerado, eu recebi aqueles R$10, tá, pessoal? Se eu recebi os R$10, o meu caixa é R$10, certo? Vindo para a DFC. No segundo ano, o meu lucro foi zero, mas o meu caixa mudou R$10, né? Meu caixa tinha zero, agora tem 10. Ele partiu de uma posição de zero, foi para 10. Por quê? Porque eu recebi o contas a receber. Então, lembrar, ativo circulante, saldo invertido. Então, eu tinha um contas a receber de 10, que agora é zero. Então, sempre ativo circulante, saldo invertido. E aí, fechou. 0 mais 10 é igual a 10. Então, pessoal, deu para entender o racional do capital de giro ali para ativo? O porquê que o saldo é sempre invertido, pessoal? Hein, pessoal, para ativo? Isso faz com o estoque, com todas as contas do ativo, tá? É que eu acho que o contas a receber é a mais fácil visualmente. Hein, pessoal? Todo mundo deu aí para entender? Principalmente quem não está acostumado a DPDFC? Agora eu vou fazer Sim. vamos fazer um inverso, um de fornecedor, tá? Talvez para chegar no nível aí da pergunta do Cirilo, com esse exemplo é um pouco simples, tá? Não daria para ver exatamente, mas eu vou fazer um outro exemplo. DRE, momento zero. Zero. BP. Eu fui lá e comprei um fornecedor, eu comprei um estoque, vamos supor. Então, eu tenho caixa zerado. Vamos pensar se é zero. Tá, caixa zerado. E eu vou ter um fornecedor. Vamos pensar que é um fornecedor. Não vamos pôr a contrapartida do fornecedor ainda, tá? Só para simplificar. 10. Certo? Então, o que acontece? O meu lucro. Puta, esse ficou. O estoque aqui de 10, tá? Só para fechar. Estoque de 10. Tá? Então, o meu lucro foi zero, certo, pessoal? A minha variação de caixa foi zero, certo? O estoque, ele foi de 0 para 10, porque eu comprei estoque a prazo. Então, como eu comentei com vocês, pessoal, quando eu aumento um ativo, eu coloco saldo negativo, tá? Porque aumentou um ativo circulante sempre o sinal negativo. Se eu não fizer mais nenhum ajuste, a minha DFC está furada, não fechou, né? Porque 0 menos 10 dá menos 10. Não dá 0. Só que o que aconteceu? O fornecedor era 0 e aumentou para 10. Então, eu tenho que colocar aqui a variação do fornecedor. E aí que é a pegadinha. Para ativo, sempre sinal invertido. Para passivo, a regra é oposta. Sempre o sinal coincidente. Eu não preciso inverter. Então, sempre ativo o sinal inverso, passivo o mesmo sinal.
Então, deu para entender até aqui? Se fosse no resultado, fosse um fornecedor de serviço, eu ia ter menos 10 aqui, 0 aqui, ia dar a mesma coisa, tá? Fosse um fornecedor de serviço, ia dar na mesma. Eu só ia jogar o 10 do estoque para o lucro, ia dar exatamente na mesma, tá, pessoal? Passou um ano, o que aconteceu? A empresa tem 0, o caixa vai passar para menos 10, por quê? Porque ela pagou o fornecedor. Eu vou manter o estoque aqui para não complicar, tá, pessoal? E o fornecedor agora é 0. Então, no segundo ano, a única coisa que aconteceu foi que a empresa pagou o fornecedor, tá? Então, na hora de eu fazer a minha DFC, nesse caso, o segundo ano continua sendo 0. O estoque, 0. Por quê? Porque ele valia 10 e continua valendo 10, então não mexeu. E o meu fornecedor, que era 10, agora é 0. Passivo, reduziu 10. Então, eu coloco no mesmo sentido. Menos 10. Variação, menos 10. O que ocorreu? O caixa era 10, passou para menos 10. Então, deu para entender esse racional, pessoal? Eu estou usando 2 contas, mas o certo é usar todas do balanço, tá? Todos ativos circulantes e passivos circulantes. Ativo, sinal inverso, passivo, mesmo sinal. Então, deu para entender aqui, pessoal? Com isso, eu chego no fluxo de caixa operacional. Então, recapitulando, tá? Eu pego o lucro, ajusto o prefeito não caixa ou ajustes que são de outras atividades. E depois eu compatibilizo o regime de competência que está dentro do lucro líquido para o regime de caixa, que é exatamente eu apurar o capital de giro. Por isso que isso aqui é bem importante, tá? Tem um monte de empresa que gera lucro, mas quando ela cresce, ela não consegue rentabilizar tão bem o lucro. Por quê? Porque ela tem problema de capital de giro. Ela vende com prazo mais longo do que ela paga o fornecedor. Tá? Então, essa parte aqui é muito importante. Isso é o que trava crescimento de empresa. Vou apagar aqui para continuar. De novo, para aprender fluxo de caixa é fazendo, tá? Ver aqui parece fácil as coisas, tá? É fazendo na mão, principalmente. Então, está aqui a diferença de caixa para competência, caixa DFC, competência DRE. Ajuste de ativo com sinal inverso, ajuste de passivo com o mesmo sinal. Ativo e passivo circulante somente. Então, está aqui, eu peguei... Putz, esqueci de copiar o nome da... Ah, é a mesma, é o valor, é a pague valor lá do UOL. Então, olha o que acontece. Eu tenho aqui esse 713, que é o lucro antes do imposto de renda. Eu não sei o que é participação, tá? É coisa do Banco Central. Aí eu tiro tudo que é não caixa ou que é de outras atividades. Então, como eu comentei, ó, ele tira depreciação, tira lucro na venda de imobilizado. E lembra, se eu estou tirando, tem que ser com o sinal inverso do que estava na DRE, né? Porque eu estou tirando da DRE. Então, baixa de imobilizado, que é o que a gente comentou, MEP, que é equivalência patrimonial, e aí aqui embaixo ele coloca algumas outras coisas. Então, é provisão, obrigação fiscal. Provavelmente essas obrigações fiscais são parcelamentos que não são operacionais, estão na atividade de financiamento, e resultado financeiro, tanto a receita quanto a despesa por competência. E aí vem as variações de ativo e passivo. Então, relações interfinanceiras, outros créditos, cada conta do circulante está entrando aqui. O que é ativo com sinal inverso, o que é passivo com o mesmo sinal. Chega no fluxo de caixa das atividades operacionais, coloca o imposto pago
e os juros recebidos. Como é uma empresa financeira, tá, pessoal? Os juros aqui faz todo o sentido ser operacional. Numa empresa financeira, se supõe que os juros é a atividade operacional da empresa, não é os juros recebidos, não é tipo uma empresa que tem dinheiro sobrando e aplica em ações e recebe, ou aplica em debêntures e recebe juros, tá? Então, numa instituição financeira, os juros é operacional. Então, só fazer um exemplozinho, pessoal. Pior que eu fiquei fazendo o exemplo e agora tinha aqui pronto. Então, no exemplo, teve cobrança de... É um banco, tá? Usando meio que o outro exemplo. Cobrança de R$100 em taxa, sendo que 70 já recebeu, 30 ainda não recebeu. Incremento de passivo, relações financeiras, que é o passivo, e depreciou 10. Tá? Tanto faz ser instituição financeira, tá, pessoal? É parecido. Então, olha o que aconteceu. O meu caixa aumentou de 100 para 180. O contas a receber, que era 0, aumentou para 30. Por que o contas a receber aumentou para 30? Porque quando eu tive essa cobrança, ele aumentou para 100. No que eu recebi 70, ele baixou de 100 para 30, porque do 100 que eu tinha a receber, 70 eu já recebi. Imobilizado foi de 50 para 40, por causa da depreciação. Relações financeiras, o passivo, de 50 para 80. O que quer dizer isso? Nem transitou no resultado. É como se fosse uma dívida, tá, pessoal? Que era 50, passou para 80. Só que é uma dívida que fica no capital de giro, no fornecedor. Tá? Mesma coisa que o fornecedor. E aí o caixa dá 180, tá? Inclusive, acho que quando eu calculei o caixa foi até por diferença, tá? E a DRE tem a receita por competência de 100, a depreciação de 10, e eu estou colocando uma despesa operacional de 20 por caixa. Tá? A gente vê que não aumentou linha nenhuma, então está por caixa. Quando eu for fazer a DFC, a gente vai ver que, embora pareça uma coisa difícil, ler que é um banco, tal, uma instituição financeira, a DFC é fácil. Ela parte de um lucro de 70, eu estorno a depreciação, que não é caixa, então, se aqui a depreciação é negativa, aqui a depreciação é positiva, chego num lucro ajustado de 80, que é o lucro contábil mais 10 do ajuste. Contas a receber aumentou 30. Então, o que eu estou falando? Que dessa receita de 100, 70 foi caixa, mas 30 não foi caixa. Então, o saldo aumentou de 0 para 30. Como é ativo, sinal inverso. E relações financeiras aumentou de 50 para 80, aumentou 30. Passivo, sinal igual. 30, sinal igual por ser passivo. 80 menos 30 mais 30 dá os mesmos 80. Caixa aumentou de 100 para 180. Então, as peças contábeis, a DFC, fechou. Tá? Eu tentei pôr um exemplo simples. Lá na pasta tem alguns exemplos um pouco maiores. Tá? Inclusive, tem um que eu peguei de uma prova lá do exterior, que é um pouco diferente, como faz DFC. Assim, não como faz, mas como eles... Qual o racional deles de explicarem uma DFC, tá? Principalmente como fazer. Então, tem um lá que é meio discursivo, pessoal, que esse, para quem já é de um nível mais avançado, esse é o único que é realmente mais complexo para quem já tem um nível um pouco mais avançado aí de DFC. Então, deu para entender a atividade operacional, pessoal? Então, continuando, tá? Então, o foco numérico eu deixei mais para fazer depois, aí para não acabar com o tempo da aula. Aí tem atividade de investimento. Então, representam as variações, né, de caixa decorrente de ativos de longo prazo. Tá? Então, tanto faz ter a venda ou a compra. Sempre lembra que
se comprar imobilizado é atividade de investimento, vender imobilizado também é atividade de investimento. E que tem que ser valor bruto, não pode ser o líquido. Eu já vi empresa que chega a cometer o erro que meio que confunde o balanço inteiro. A empresa, na hora de calcular essa linha aqui, aquisição ou venda, faz líquido. Mas pior, pega o saldo do imobilizado no começo do ano e compara com o saldo do imobilizado no final do ano. Então, na hora de calcular essa conta, inclusive a depreciação entra na conta. E aí, o que a empresa faz para bater? Lá no operacional, finge que não tem depreciação. Aí a depreciação acaba ficando nessa linha, tá? Então, não tem nada a ver com o saldo do balanço. É o quanto comprou e o quanto vendeu, tá? Intangível e participação societária. Tá? Aqui eu vou explicar um pouco mais de quando tem M&A no consolidado, tá? Que isso é um problema que eu vejo bem na prática. Mas aí eu vou mostrar com exemplo numérico que é mais fácil. E valor bruto, tá? Então, para quem é auditor, tem que lembrar que é obrigado a ser valor bruto. Alguém pode falar isso é irrelevante, não é. Tá? Se você não faz valor bruto e faz líquido, ninguém consegue ver o CAPEX da empresa. Tá? É bem complicado de ver o CAPEX. Tá? Então, agora é o ponto bem da pergunta da Juliana, voltando, quando vende imobilizado, o quanto eu vendo, qual o valor de venda do imobilizado? Se eu vendi um carro, vamos supor assim, que estava no meu imobilizado, o valor que eu recebi da venda do carro não tem relação nenhuma com o valor contábil que o carro estava contabilizado. Eu estou colocando o quanto eu recebi de caixa pelo carro. Então, quando eu tenho essa conta na DFC, ela tem que englobar tanto o resultado da venda quanto o valor contábil. Então, ela é o valor do imobilizado mais o ganho na venda do imobilizado. Então, o que eu faço? Como esse resultado da venda, o ganho na venda, o ganho de capital da venda do imobilizado está no resultado, na atividade operacional eu falo, opa, esse ganho na venda de imobilizado não é operacional, então eu tiro na atividade operacional. E quando eu vou na atividade de investimento, eu coloco todo o valor, tá? Então, todo o valor. É assim que faz, tá, Juliana? Acho que é complementando a sua dúvida e lembrar, para mim, um ponto importante é esse negócio do bruto, principalmente o imobilizado. Tem muita coisa errada que a gente vê nas empresas. E aí, acho que até, se eu não estou enganado, pergunta da Juliana, inclusive, tem um exercício. Então, o que eu pergunto aqui? Uma máquina foi adquirida em 1º de janeiro por 3 mil. Tá? Em dezembro de 2009, a Alfa vendeu o bem por 1.400. Já te respondo, Eliane, um minuto. Tá? Uma máquina foi adquirida em 1º de janeiro de 2005 por 3 mil. Em 31 de dezembro, vendeu por 1.400. A máquina tinha vida útil de 6 anos e não tinha valor residual. Como deve apresentar na DFC? Então, o que eu queria, como que vai ser o efeito desses 1.400 na DFC? Tá, pessoal? Então, quanto disso afeta o operacional, quanto afeta o fluxo de investimento, tá? Então, eu queria, sei lá, menos 50 no operacional, mais 80 no investimento, sei lá. Tá? Então, eu queria como que isso afeta o fluxo de caixa, tá? A DFC. Aí pensar, atividade de financiamento não precisa, tem mais um ajuste, né, Cirilo? Esse seu é uma linha, tá? Tem mais, é justamente o outro que é o mais importante, tá, Cirilo? Aí a Eliane fez um... Não, mas eu vou escrever só para você, tá, Cirilo, essa parte, para não dar a resposta do exercício.
Eu pus aqui só respondendo, que era um ponto para você acabar falando a resposta, tá? Do racional, aqui eu escrevi só para ele. Mas depois eu vou explicar, tá? Não vai ficar só para ele essa explicação. A Eliane, financiamento aqui também. Se você, a Eliane fez uma pergunta boa. Se você compra um bem, normalmente vai ter juros, né? Porque a gente falou, se não tem juros no contrato a prazo, tem o AVP. Então, basicamente, toda compra a prazo tem juros. Tá? Ou é um juros explícito ou implícito devido ao AVP. Quando você compra uma máquina, na atividade de investimento, sabe que essa é uma boa pergunta? Vai aparecer só o principal. Os juros fica como pagamento de juros, tá? Na atividade ou de financiamento ou operacional. Essa pergunta da Eliane eu achei bem interessante. Ó. Pessoal, só para vocês entenderem. Eu comprei um ativo por 100, só que eu fiz um AVP e ele entrou na contabilidade por 90. Então, eu comprei algo que eu vou pagar 100 daqui a um ano, o AVP deu 90. Então, eu reconheço o imobilizado por 90 e um passivo por 90. Vamos pensar que é financiamento, tá? Por 90. Quando eu for colocar o valor que eu paguei, eu vou colocar que eu paguei 90. Os diferença é juros, tá, Eliane? Não entra no valor da máquina, acho eu. Tá, Eliane? Então é não, tá? Essa resposta da sua pergunta. Tá? E tem que depreciar a máquina, justamente. Tá? O pior é que eu não vou ter que fazer a conta aqui. A resposta que eu tenho está muito pequena, não está dando para ler. Mas eu estou vendo a resposta de vocês, vou fazer a conta e eu já vejo se está certo da Juliana e da Vanessa. Vanessa, como é que você chegou a menos 1.000? Talvez a minha conta é errada mesmo. Você depreciou quantos anos o ativo? 4 só, é 5? Então, É é isso isso, aí, né? Vanessa. Porque você deprecia 2005, 6, 7, 8 e 9, né? Tá São 5 certo. anos. Tá, então, só para Só mostrar. desculpa ali que eu não entendi porque você comentou ali que não tem valor residual. Então, no meu entendimento é que não, ou seja, está 100% depreciado. Então, acho que eu que não Então, entendi. eu entendi. Agora eu entendi essa pergunta. É que valor residual é por quanto você vai vender o ativo, tá? Contabilmente. Ah, E estava não pensando em o valor depreciação. contábil líquido. Tá? Porque é uma coisa Ah, que tá. quase toda DF está errado, mas eu falo isso quando for falar de imobilizado. O que o Cirilo falou é uma coisa que se lê DF, todo mundo escreve assim, mas valor residual de imobilizado é por quanto você espera vender o imobilizado. O termo É pela norma de valor custo recuperável, menos né? depreciação, exatamente. Custo menos depreciação acumulada é valor contábil líquido, tá? O que a gente fala é o carrying amount. Mas todo mundo fala errado, agora que eu entendi o seu ponto, Cirilo. Mas se o seu está certo, a sua resposta deveria ser, se o seu tivesse certo, tá? Deveria ser o que você falou mesmo. Que aí não teria, não. Teria 1.400 de ganho, né, Cirilo? Você teria que pôr menos Sim, 1.400 no lá em cima, menos operacional, 1.000, isso, isso. menos 1.000 no investimento. E 1.000 no investimento. 1.400 no Exatamente. investimento e 1.400 no operacional. Exatamente. Tá, mas a resposta seria essa aqui, pessoal. Só não consigo bater o número de todo mundo antes, porque eu não estava muito pequeno, eu não conseguia ler. Mas um monte de gente acertou. Então, eu tenho um custo de 3, eu deprecio 2.000, porque foram 4 anos, saldo contábil 1.000.
Então, esse é o que a gente chama de saldo, valor contábil líquido, tá? Ou que se fala muito é o carrying amount, tá? Que é o valor contábil. Valor residual é o quanto do custo que eu não deprecio, mas daí tem aula de mobilizado para isso. Então, eu tive uma venda que eu tive 400 de ganho, não é nem receita, é ganho, tá, pessoal? Que é a diferença do 1.000 para o 1.400. Então, o que eu tenho que fazer? Putz, eu só vou consertar, teve um mini errinho meu aqui. Eu coloco menos 400 na atividade operacional e menos 1.400 no investimento. Ou seja, eu expurgo o efeito no resultado e coloco o saldo bruto da venda aqui, tá? E aqui é um ganho. Pô, eu entendi essa pergunta. 2005, 6, 7, 8, 9. Putz, o pior é que essa. Eu vou. 5 anos. Eu vou fazer rapidinho aqui a resolução, tá, pessoal? Acho que tá certo. Pior que eu expliquei para a Vanessa contando os anos certos. Só vou pôr os valores corretos, tá, pessoal? É 3.000. Aqui é 2.500. Aqui é 500, tá? Porque são 5 anos. Valor da venda, você vendeu por 1.400, algo que valia 500, teve um ganho de... Não, desculpa. 1.400, teve um ganho de 900, certo? Que é 1.400 para 500. Aqui é menos 900 e aqui é menos 1.400. É assim, né, pessoal? Oi, e Eliane, acho que você acertou metade. A primeira parte eu não entendi o que é o seu 500, mas o... Ah, não, tá certo. Eliane, só complementando, o que você escreveu, valor residual é valor contábil líquido. O ganho na venda tá certo, tá? Mas é ganho na venda, tá, Eliane? Mas os valores estão certos, só as nomenclaturas que não. Então, deu para entender aqui, acho que foi falha minha quando eu peguei a resolução, tá? Mas todo mundo deu para entender essa parte, pessoal? Tá. Vou apagar aqui. Agora, fluxo de financiamento. Então, eles são as variações no funding da empresa, seja capital próprio ou capital de terceiros. Então, eu tenho o aporte de capital, a redução de capital, obtenção de financiamento, quer dizer, os novos financiamentos, o quanto entrou. E eu tenho obrigatoriamente que colocar o valor que eu paguei de principal das dívidas, tá? Então, eu sou obrigado a colocar tanto o quanto de principal que eu obtive no período, quanto o valor que eu paguei. Não pode apresentar líquido. Eu tenho que ter uma linha com quanto eu peguei de empréstimo e uma linha com quanto eu paguei de principal. Então, sempre separado. Empréstimos obtidos com saldo positivo, empréstimos pagos com saldo negativo. Aí alguém pode vir e falar, ué, mas por que só tem o principal e o juros? Os juros é a escolha da empresa, é uma política contábil. Ou os juros entram na atividade de financiamento, ou os juros entram na atividade de operação, na operacional. Tá? E lembrar, se o pagamento de juros for igual à despesa financeira, você tira a despesa financeira lá no operacional e volta o pagamento de juros. Não pode zerar, tá?
Então, Eloy, aí você vê que, olhando aquele fluxo de caixa que a gente discutiu aí no ano passado, você sabe qual que é? Você vê que tem um monte de erro em relação ao que a gente mostrou aqui, tá? Por isso que não está batendo lá aquele que a gente discutiu, Eloy. Se olhar as fórmulas ali que são usadas. Aí, pessoal, eu queria que vocês tentassem responder esse. Certo, Eloy? Não, Adriana. É investimento que a gente está falando, né? Eu, tecnicamente, se você não for uma empresa financeira, eu acho que os juros são financiamento. O posicionamento mais novo do IASB aí, que os usuários das informações contábeis concordaram, Alberto, é que é financiamento. E juros recebidos é investimento, tá? Esse é o posicionamento que vai virar obrigatório. Agora, para banco, eu pessoalmente eu acho que juros é operacional para banco, tá? Tiago acertou, de Emerson acertou, Jarbas não. Então, pessoal, se eu estou falando, Ciro acertou. Tá? A pergunta-chave aqui é: se eu estou falando de investimento, eu tenho que estar falando de ativos não circulantes. Tá? Então, despesa com... Então, a resposta é D. Mas vamos explicar alternativa por alternativa. Despesa com empregados, é operacional, é operação da empresa. Reavaliação de mobilizado, não tem efeito na DFC. 1. Reavaliação não é caixa. 2. Reavaliação não transita no resultado da empresa, então você não precisa eliminar. Reavaliação é hora, né? O hora está fora da DFC. Resgate de debêntures é atividade de financiamento. Tá? É o fato de eu estar pagando um financiamento. Então, eu coloquei esse slide de propósito depois do financiamento. Tá? Então, se a gente voltar, aqui está falando de atividade de financiamento, mas o exercício é de investimento. Eu imagino que seja isso que causou quem falou letra C, né? Tá? Então, seria isso, tá, pessoal? A gente vai falar de custo de desenvolvimento quando capitaliza, tá? Isso é um assunto que está bem alto aí, tá? Na aula de intangível a gente fala disso. Tá? E aí eu queria mais um exercício, pessoal. O que vocês acham? Tati e Gilney acertaram. Certo, Alberto? Certo, Eloy? Eliane, só talvez possa ser onde está o seu erro. O sinistro é quando você, por exemplo, tem um carro que é segurado, você bate o carro e o carro faz uma transferência para sua conta. Então entra como caixa, tá, Eliane? Aí vê se você muda a sua resposta. Certo, Jarbas?
Não, Adriana. Eu até entendi o seu ponto, eu acho. Tá certo, Eliana. Adriana, eu comento, eu acho que eu entendi o porquê que você está colocando isso, tá? Não, Cira, a mesma coisa, eu acho que eu entendi o motivo, tá? Alexandre, a mesma coisa, tá? Quem está explicando, quem colocou B, eu acho que eu sei o motivo, eu vou explicar. Então a resposta é operacional, tá? Isso está até na norma, receber sinistro é uma atividade operacional. Aí eu acho que eu entendo por que tem gente que colocou no investimento, porque você recebe um sinistro porque teve um problema com um ativo imobilizado. Mas isso não vai ser um fluxo de investimento, porque a sua operação, onde teve o sinistro, é sua operação. Mesmo que você pegue o dinheiro e gaste para recomprar o ativo imobilizado, ele é uma entrada no operacional e uma saída no de investimento, mas ele é sempre operacional, mesmo que eventualmente saia no investimento na hora, tá? Ele só seria investimento, aliás, também não seria se recebesse em ativo, mas daí estaria fora do fluxo de caixa. Mas eu acho que é isso que o Almeida, o Ciro e a Adriana comentaram, escreveram B. Que embora ele tenha a ver com ativo, ele é da operação, tá? Eu acho que foi isso, né, Ciro, o motivo que você colocou B, né? Tá, então, sempre desse jeito. Um outro que dá problema, tá? Agora, principalmente, eu imagino que tem a gente que está acompanhando aí o que está acontecendo no mundo tributário, é subvenção. Se eu recebo uma subvenção para comprar um ativo imobilizado, ela entra no operacional e, eventualmente, sai na atividade de investimento. Mas subvenção, recebimento de subvenção é operacional. Está na norma de subvenção, acho que o CPC 08, né, na IAS 20. Tá? Então, subvenção também é operacional. Tá? E aí, mostrar alguns pontos que estão discutindo. Mas antes eu queria fazer uma pergunta. O que vocês acham, pessoal? Um dia tem uma disputa, tem um negócio, uma discussão longa que acho que não tem consenso até hoje. Eu sou um banco comercial, sou Itaú, Bradesco, um banco assim. Aí eu tenho depósito à vista, e eu tenho poupança, CDB, todas essas coisas. Esses ativos são funding do banco, eles fazem parte da atividade de financiamento ou da atividade operacional? O que vocês acham? Pensando no que o correntista coloca de dinheiro, tá? Não dívida que o banco pega lá fora. O dinheiro que o correntista põe é operacional ou é financiamento? Que atividade entra? Os depósitos à vista, prazo? O que vocês acham? A Juliana acha que é operacional. O Eloy também. Eu entendo que é operacional, mas nem todo, eu não sei como está hoje, mas quando começou as IFRS, entre os bancos grandes não tinha consenso. Eu entendo que é tão operacional que a própria despesa financeira fica dentro do que a gente chama de custo, né? Eles chamam de intermediação financeira, né? A gente chama aí de custo, mas a própria despesa fica embaixo da receita, né? Então, eu acho que é operacional, mas eu não tenho certeza, tá? E ninguém tem certeza, porque a norma não entra nesse detalhe. E tem banco que não concorda com o que eu estou falando e com a resposta de vocês, tá? Eu concordo. Tá? Porque acho que a operação do banco é pegar dinheiro e emprestar e ganhar no floating. Tá? Minha opinião. Então, aqui eu acabei já falando antes, tá? Hoje, juros e dividendos pagos, eu posso escolher entre operacional e financiamento. Até quando eu estava no doutorado, uma amiga minha fez uma tese, uma dissertação, desculpa, de mestrado, mostrando qual que é a escolha das empresas, qual é o racional de escolher um ou outro. Recebimento de juros e dividendos, o oposto. Agora, quando eu estou recebendo, operacional ou investimento, porque no caso eu estou recebendo e não pagando.
Então, por enquanto, é livre escolha, não precisa nem justificar, tá? Você escolhe e ninguém pode contestar. O novo projeto do FRS, tá, que deve entrar daqui a um tempo, ele vai proibir usar essas classificações, tá? Provavelmente, para banco, pode ter um carve-out, tá? Eventualmente, para banco, eles podem permitir... Não, vou apagar, pessoal, falei o contrário. Vai proibir ser operacional, tá? Só para banco que eu acho que a norma vai permitir ficar aqui. Mas ela vai proibir, vai ser sempre como financiamento ou investimento pela regra nova, tá, pessoal? Esse ponto eu já comentei com vocês. Aquisição de ativos sem caixa também. Isso aqui é uma nota explicativa obrigatória. Foi a última alteração nessa norma, tá? Então, isso é obrigatório. Aquisições não caixa, tá? E aqui, ó, esse slide acabou ficando. Tributos diretos. Tem um negócio na norma que beira o absurdo, tá, pessoal? Ninguém nunca faz. Mas tributo direto, tipo imposto de renda e contribuição social, a norma fala, ó, se quiser, você põe tudo dentro do operacional. Mas se quiser, você pode falar quanto imposto de renda a atividade operacional gerou, quanto imposto de renda a atividade de financiamento reduziu, né? Porque é sempre assim, a sua atividade operacional gera imposto, você pega a despesa financeira e reduz na hora de apurar o imposto de renda, certo, pessoal? Você tem um benefício fiscal por ter dívida, né? Esse é um dos grandes atrativos de uma empresa ter dívida. A norma fala que, se você quiser, você pode segregar o imposto de renda, tá? Nunca vi uma empresa que faz, tá? Mas a norma deixa. E aí um ponto para quem faz avaliação, tem um indicador econômico que eu acho bem melhor que o EBITDA, inclusive, que chama NOPAT, que é Net Operational Profit After Tax. O que é isso? É o lucro operacional menos o imposto de renda, tá? Esse é essencial quando a gente fala de valuation, tá? Então, deu para entender, pessoal? Opa, não sei quem ia falar aí. Gustavo, eu voltando só um ponto atrás que eu fiquei na cabeça. Qual a diferença de despesa financeira com juros que você fala? É assim, eu tenho um empréstimo, aí eu vou pagar juros, certo? Não principal. Eu posso supor como atividade operacional ou como atividade de financiamento, juros, hoje. Tá. Não o principal, só os juros, tá? E Uhum. aí, futuramente, vai obrigar a ser financiamento. Tá. Tá? Igual, por exemplo, nos valuations, a gente trata como financiamento, tá, Vanessa? Ah, tá. Exato. Tá. Mas eu não, é só para banco que faz sentido que o funding é a operação do banco, né? Aí só estou lendo aqui a pergunta do Lívio. Muitas empresas ajustam diferença na DFC com uma adição ou baixa de imobilizado. Importante cruzar os valores com os controles internos. Tarará. Com certeza, Lívio. O que eu mais vejo é DFC que eu acho que tem erro no imobilizado, tá? O certo é DFC cravar perfeita, tá? Mas se não crava, não pode ficar ajustando em qualquer conta. Mas o que o Lívio falou é, muitas empresas, acho que aqui pode falar para os outros que a pergunta é boa, muitas empresas ajustam diferenças na DFC com uma adição ou baixa. É o que o contador fala aí, onde fica martelada, se eu entendi certo. Importante cruzar os valores de aquisições em baixa com os controles internos e com a própria nota explicativa, né? Tem empresa que já se denuncia na própria nota explicativa, que é o que você escreveu depois. Sim, eu acho que tem que controlar. Tem muita coisa estranha na DFC. Muita gente olha a última linha e fala, ó, bateu, então o resto está certo, né? Não, tem que sempre tomar cuidado, porque acho que é um ponto que levantou. O bater pode ser que jogou um martelo em alguma conta, tá? Então, o fato de bater a última linha não quer dizer que a DFC está certa. E eu já vi DF que a DFC não bate com a variação, tá? Então, tem vezes que chega a ter até esse tipo de erro, tá?
Eu acho que se a DFC tiver erro, o auditor não pode dar opinião limpa, tá? Porque é obrigação opinar sobre a DFC. Tá? Então tem que, no mínimo, ressalvar um balanço que a DFC não bate. E eu acho que não é função do auditor fazer bater a DFC, né? É função da empresa. Mas sempre fique esperto com a DFC, tá, pessoal? Tem muita martelada ali. Eu queria ver se vocês acertam esse exercício. Eu só queria que pensasse que é na demonstração consolidada, tá? Esse ajuste. É no consolidado. Não, pode ser no individual, dá na mesma, pessoal. Desculpa, dá na mesma. Não, só no consolidado, pessoal, só no consolidado. Então, eu vou explicar para vocês para ficar mais fácil, pessoal. Então, o que acontece? Primeira. Pô, tá certo, Eloy. Parabéns, é isso mesmo. O time é de Emerson, não. De Emerson seria muito fácil se fosse isso. Também não, Jarbas. Eu até entendi o que você fez, Jarbas, eu vou explicar. Então, a primeira coisa é adquirir 85%. Logo, é uma controlada. Tá? A gente não teve essa aula, mas quando você tem 85%, você tem a maior parte do capital, logo você controla, por consequência, você consolida. Certo, pessoal? Até aqui? 85% é mais do que a metade do capital, controlada, consolida. Aí, o que está escrito aqui? Que esses 3 bullet points é o que a gente chama de custo de aquisição. Então, pagou 500 ações que tem valor justo de 10. Só para eu conferir a resposta do pessoal. Que tem valor justo de 10, 500 vezes 10, 5.000. Pagamento contingente, é um earn-out, 1.000, porque o valor justo deve ser pago. Tudo. E 800. Então, eu tenho um custo de aquisição de 6.800. Tá? Desculpa que isso vai ser meio ruim essa letra. Só que o que acontece aqui? Esse valor não é caixa. Esse valor vai ser caixa, não é caixa hoje. Eu só vou pagar lá na frente, porque é um pagamento contingente, é um earn-out. Então, eu também não paguei. E eu paguei 800. Só que o que acontece? Embora eu tenha pagado 800, no meu consolidado, eu vou consolidar 50 de caixa. Então, embora eu esteja pagando
R$ 800, embora vai sair R$ 800 da minha conta, quando eu olho o caixa que entra, vai entrar 50. Então, na DFC, eu vou colocar menos 750 do custo de aquisição no consolidado. No individual, é 800. Tá? Por quê? Porque se eu colocar 800 no consolidado, não fecha. O seu caixa vai ficar 50 a mais. Tá? Vai ficar uma diferença de 50. Tá? Então, no consolidado, na hora de calcular o valor da aquisição de uma empresa, é sempre o quanto pagou à vista, ou durante o ano, se for a prazo, menos o caixa inicial da empresa. Tá? Então, é sempre o quanto pagou em caixa, que já saiu o caixa, menos o caixa que entrou. Senão, você duplica, tá? Senão, na hora de fazer o fluxo de caixa, não fecha. Vai ficar 50 de erro. A sua variação vai ficar 50 maior. Então, no consolidado, sempre coloca o saldo líquido e esse vai entrar na variação do caixa, tá, pessoal? Senão, não bate, tá? No consolidado é 750, no individual é 800. Tá bom, pessoal? Deu para entender até aqui? E eu vou explicar o porquê do seu número de 5.800, tá, Jarbas? Agora eu entendi, tá? É essa parte, antes da pergunta da resposta de Jarbas que eu queria explicar, essa parte deu para entender o porquê do 750 que estaria duplicando, pessoal? Tá, na próxima aula eu posso trazer um exemplo no Excel simples para vocês verem que duplica, tá? Porque se eu tirar 800, eu estou colocando 50 na última linha da DFC, duplica, tá? Então, é sempre no consolidado é o saldo líquido, no individual é o saldo bruto, tá? Mas deu para entender, pessoal? Não pode, Almeida, isso, tá? O Almeida falou um negócio que eu já vi também, de você colocar o valor que pagou menos a entrada de caixa. Ou está na norma de DFC, ou está na norma de combinação de negócio, mas o certo é apresentar líquido, tá, Almeida? Está em alguma das normas, eu não lembro qual, tá? Então, assim, é um erro técnico. Mas é um negócio que é importante saber. Se não fechar a DFC, vai perder muito tempo para achar esse erro, tá? Talvez seja a última coisa que a empresa vai pensar, né, de onde está o erro. E Jarbas, eu entendi o seu ponto de 5.800 agora. O 1.000 entra no custo de aquisição, tá? Então, quando eu for calcular o quanto custou, qual o débito que eu faço no meu investimento, Jarbas? O earn-out, o pagamento contingente, sempre entra a valor justo, tá? É uma parte que a gente que faz PPA aqui tem um trabalho alto para saber o valor justo desse 1.000. Então, o 1.000 entra, tá? Ele entra como custo de aquisição. Então, seria 6.800, tá, Jarbas, o custo de aquisição. Esse 800, esse 1.000, ele vira um passivo, tá? E para fins fiscais, esse 1.000 só é dedutível se houver pagamento em caixa, tá? Então, na IN 1.700, ele fala que o pagamento contingente só afeta a ágio quando é pago. Para fim contábil, eu já ponho. Então, seria 6.800 o custo de aquisição, tá, Jarbas? E agora que eu vi o que é o 5.800 seu. Ok, Porque eu imagino que era isso, né, Jarbas, que aconteceu, né? isso aí. Isso é um ponto que dá bastante trabalho aqui para a gente, aí nos PPAs. Tá. Eu só vou pôr a resposta do exercício e não as minhas. Tá. Então, o que eu fiz? Eu falei, ó, pagou 800, mas recebeu 500, dá 750. Muito o próprio material do M&A interno das empresas já faz essa conta. Outra coisa que eu vejo em muita aquisição é o vendedor raspar o caixa, tá? Antes do vendedor vender a empresa, ele zera o caixa da empresa, tá? Por quê? Para ficar melhor tributariamente, tá? E para finalizar,
Então, o que eu pensei, pessoal? Próximo tema, vamos deixar para a próxima aula, que aí vai ter 3 aulas ali que eu acho que tem bastante tempo para 3 temas, tá? E aí, agora é tranquilo, tá? Em teoria, não, acho que todo mundo vai acertar. Idem ao anterior, tudo igual. O que muda? Ao invés de comprar 85%, compro 35%. Tem alguma diferença na resposta do anterior, que comprou 85%, para esse que comprou só 35%? Certo, Eloy? Almeida, o seu sim quer dizer que é igual ou que é diferente? Certo, Cirilo? Tá. Ah, tá. Tá, entendi. Tá certo. É diferente por quê, pessoal? Porque é uma coligada. Então, eu não consolido, não aparece o efeito daqueles 50 de caixa. É isso mesmo, Adriano. Então, para coligada, não acontece. Mas uma coisa que eu posso falar para vocês, não é comum comprar coligada, tá? Eu já vi, já. Tem que fazer PPA? Tem. Mas não é muito comum. Assim, do que chega aqui no escritório, uns 95% é compra de controle. Mas comprou coligada, tem que fazer PPA, tá? E principalmente para fins fiscais. Tá? E aí, pessoal, esse aqui eu deixaria como extra, depois eu posto a resposta, esqueci de fazer aqui, mas eu queria que, para treinar, fizesse pelo método direto e indireto, tá, pessoal? É tranquilo, esse exercício é tranquilo. Então, para quem quer treinar DFC, eu começaria por esse, faria os 2 exercícios que eu coloquei que estão como prova, que é a prova da FPCAF, e por último, um exercício que eu estou colocando lá que é um pouco diferente. O exercício que é um pouco diferente, ele é mais avançado. Então, para quem já conhece fluxo de caixa, ele é interessante. Esse mais avançado eu deixei com resposta, tá, pessoal? Só esse. Os outros eu ainda vou pegar a resposta, tá? Mas o que é mais avançado ali é o que tem resposta interessante. Depois, se tiver dúvida, a gente consegue solucionar. E esse é mais introdutório, tá, pessoal? Eu não coloquei a resposta na aula por questão de tempo mesmo, que eu até tenho essa resposta no próprio slide de onde veio, tá? Só pela data aí é de quando eu comecei a dar aula, tá? Esse exemplo. Então, seria isso, pessoal. O próximo tema, vamos deixar para a próxima aula. Tá? A gente fala do próximo tema, fala de DVA e, eventualmente, desloca um pouquinho algum tema para a próxima aula, mas eu acho que dá certinho. Não muda o cronograma só da semana que vem. Tá bom, pessoal? Deu para entender a aula de hoje? Mais alguma pergunta aí, pessoal, nesse finalzinho de aula? Então, seria isso aí por hoje, pessoal. Domingo eu posto o material das 2 próximas aulas, tá? Seria isso, pessoal. Obrigado aí por mais um dia. Beleza, Gustavo. Obrigado. Um abraço a todos.